Aroie agoe chuodara, Senhor da alegria, rara dono, que samba, mochupá, o elebara. Boa noite, tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Boa noite, eu ouço bem. Espera aí. Vamos agora para a nossa segunda live. Vamos aí compartilhando, chamando as pessoas. Nós vamos ter uma live aqui agora, dando continuidade ao nosso projeto de 21 dias de lives pelo dia 21 de janeiro, Dia de Combate à Intolerância Religiosa. Nós vamos ter uma live agora, não é uma live que eu estou chamando de uma live de percepções narrativas e afrovivências de terreiro, atravessamentos. Por quê? Porque o professor Alexandre Telles, não é? Ele vai nos falar um pouco da história dele, mas ele é um babalorixá de candomblé, ele é neurocoaching, não é? Ele é psicoterapeuta, ele tem formação também em gestão, ele tem estudos na área da psicologia. Então, nós vamos fazer atravessamentos, não é? Nós vamos atravessar, como numa encruzilhada, nós vamos ampliar os sentidos do terreiro, não é? Dialogando com diversas áreas. Eu também, semioticista, não é? Também cientista, não é? Voltado aos estudos da epistemologia de terreiro. Então, nós vamos fazer esses atravessamentos. Vocês podem também comentar, podem colocar seus comentários, podem participar conosco dessa live. Então, eu vou pedir primeiro que a professora Alexandre de Xangô se apresente, não é? Quer dizer, e nós estamos seguindo esse caminho das narrativas, e que ele primeiro nos fale um pouquinho sobre a sua narrativa com o candomblé. Olá, pai e professor Sidney, meu motumbá, primeiramente ao senhor. Motumbaxé, motumbaxé, motumbá. Motumbaxé e a toda a nossa, né, a ancestralidade. Queria dizer primeiramente que é um prazer estar aqui em mais uma encruzilhada com o senhor, nesse diálogo, né, plural que nós vamos traçar aqui. Adoro falar isso, eu costumo dizer que o meu berço foi o candomblé. Então, quando eu venho lá do Orum para o Aiê, já existe um terreiro, né, de candomblé, e esse terreiro é da minha tia. E o candomblé ele me acolhe. Então, eu digo que a minha narrativa dentro do candomblé, ela não é descolada, é desde o meu primeiro dia de vida, né? Quando eu nasço, o candomblé já é posto, essa vivência já começa desde pequeno, e eu não me vejo descolado do candomblé, né? E dessa cultura iorubá. Tendo em vista tudo isso, né, a gente vai crescendo. Eu me iniciei muito pequeno dentro do candomblé e vivenciei desde sempre essa cultura. E com o caminhar, né, com os estudos, primeiro eu faço informática, depois eu faço gestão, e aí depois eu me debruço sobre o comportamento, o comportamento do ser humano de uma maneira geral e a psique, e começo a estudar um pouquinho de neurociência e vinculo a neurociência com o coaching, né? E hoje eu trabalho mais nesse segmento. Eu costumo dizer que eu trabalho, vou plagiar o senhor, né? Vou parafrasear o senhor, trabalho no tripé,
que é professor, sacerdote e terapeuta de cruzo. De cruzo por quê? Eu estava assistindo as outras lives, né? E a professora Grace, ela trouxe uma observação muito importante. A cultura iorubá, ela é uma cultura milenar. Por que, que a gente não fala da medicina iorubá? Por que, que a gente não traz essa analogia, essa percepção, esse costume como cura, né? Esse episteme de terreiro como cura? E é o que eu trago dentro da neuropsicologia, do neurocoaching. Essa terapia de cruz, ela é fundada dessa maneira, estudando o comportamento humano e de que maneira os saberes ancestrais, e principalmente saberes pretos ancestrais, podem trazer caminhos, né, para a descoberta do autoconhecimento. Então, eu estou nesse tripé. E essa é mais ou menos a minha história, né, minha narrativa dentro do candomblé. Segui todos os passos, me iniciei, tomei meus anos, fechei meu ciclo e tudo mais. E hoje eu trabalho nessa vertente, né? Orientando como babalorixá, babaebé, como sacerdote, bem como terapeuta de cruzo. Bom, nós sabemos, né? Quer dizer, então, eu estou muito interessado nesses atravessamentos, não é, de conhecimento. Não se trata de fazer analogias, mas se trata de perceber que, em alguma medida, né, nós somos medicina, não é? Nós somos terapêuticos, não é? Nós somos saberes ancestrais de cura, não é? Saberes ancestrais libertadores, saberes ancestrais de expansão, não é? Eu acredito, não é, que você saiba melhor do que eu que nós fomos educados para sentir medo. Nós fomos educados para sentir medo, não é? Quer dizer, nós não fomos educados para sentir, para ter coragem. Não fomos. Todos nós fomos educados para sentir medo. E aí, nós também sabemos, não é, que nós, sobretudo nós, né, porque nós somos de família de candomblé, então nós tivemos o direito, né, de desfrutar direito, né, porque pretos e pretas no Brasil não têm privilégio, têm direito. Então, nós tivemos o direito, desde muito cedo, de desfrutarmos do que eu tenho chamado de magia preta. E aí, eu queria um pouco uma análise sua, uma reflexão sobre... Nós acabamos de escutar histórias de expansão, histórias de crescimento, histórias de cura, com base nas vivências de candomblé, não é? Então, eu gostaria que você partisse dessa questão do medo, né? Quer dizer, como é que o medo está atuando na nossa vida, e depois como é que o candomblé atua na desconstrução do apequenamento, do medo e das crenças limitantes, professor. Perfeito. Bom, vamos lá. O medo, ela é da lógica da opressão, né? Ela é da lógica da opressão. Então, o medo está posto. E a todo momento a mídia, de uma certa forma, ela acaba emanando esse valor do medo, da opressão. Então, nós temos medo de errar, nós temos medo de falar, nós temos medo de nos posicionarmos, nós temos medo de tudo, que é a lógica do apequenamento. Primeiro, eu quero trazer um saber ancestral preto. Na cultura iorubá é posto, está dito, né? O medo não faz parte, nem o sofrimento. São dois elementos que não é dessa cultura. O medo e o sofrimento. Ninguém vem do Orum e quando escolhe seu caminho lá, seu Ori, o seu caminho,
o medo e o sofrimento não está presente. E aí, quando vem, né, para o AIE e chega numa sociedade que vem de uma lógica de opressão, uma lógica que o racismo estrutural está presente, uma lógica homofóbica, uma lógica binarista, isso vai estar presente, muito presente. E isso vai atuar, é muito interessante falar isso, professor, que isso vai atuar de uma maneira até inconsciente. Nós, é claro, hoje nós menos, porque nós temos acesso a um conteúdo e o candomblé nos possibilita isso, de romper essas amarras de medo e sofrimento. Mas quem não tem esse acesso, ele a todo momento está tendendo ao medo e ao sofrimento. O candomblé, o senhor perguntou assim, como o candomblé desconstrói isso? É muito lógico. Primeiro, a cultura não tem por base o medo e a opressão e também não tem por base o sofrimento. Quando uma pessoa se encontra dentro desses caminhos, ele normalmente vai procurar o jogo de Ifá, né, o jogo de búzios, para ali saber qual que é o ebó, o remédio que vai alinhar o seu caminho aos pés dele. Né? Que a lógica do ebó, e aí o senhor vai falar um pouco até com um pouco mais de propriedade, vai fazer exatamente isso. Mas para que isso aconteça, professor, é necessário que a gente faça uma desconstrução mental. Porque tudo começa no nosso plano mental. E nem tudo que está no nosso plano mental eu sei. Porque pode estar numa camada de subconsciência. Né? Então, quando eu vejo a professora Graça e até a professora Kênia comentou um pouco da dificuldade de entrar no candomblé, do medo de pertencer, de se ver nessa posição. Isso é normal? Isso é normal. Isso é normal por conta da sociedade que a gente vive, por conta da lógica social que a gente vive e por conta, né, da polifonia que atua no nosso subconsciente. Né? A Grada Quilomba fala uma coisa muito interessante que vale trazer esse pensamento, que o trabalho de desfazer o racismo, né, de desconstruir o racismo estrutural, que está muito relacionado com crença limitante, é um trabalho, é um processo psicológico, exatamente por isso. É a mesma coisa da desconstrução do medo e da desconstrução das crenças limitantes. Como que o candomblé atua desconstruindo isso, né? Porque a crença limitante, é importante falar, que é resultado de uma distorção cognitiva. Fala, meu Deus do céu, esse homem veio aqui para falar um monte de coisa complicada, né? O que é essa distorção cognitiva, professor? É como eu enxergo a minha realidade a partir do meu repertório de vida, que nem sempre é consciente. Entende? Quando uma pessoa chega até o candomblé, ele primeiro começa a desfazer isso a partir de qual momento? A partir do momento que o candomblé acolhe aquela pessoa da forma que ela é. Com seus valores, com as suas condutas, com não julgamento, né? Então ela começa a desconstruir a partir daí. Opa, eu fui acolhido aqui, eu tô com medo do quê? Não, minha filha, entre! Né? É assim que normalmente um pai de santo faz. Você chega uma pai de santo, uma mãe de santo, a mãe de santo nunca pergunta quem é você. Ela simplesmente abre o portão e diga: entre, meu filho, venha tomar um copo da água, venha comer uma comida, venha fazer um pedido ao orixá. E aí já começa a atuar o processo de desconstrução dessa crença limitante, nesse processo de acolhimento. Se a gente, é lógico, eu não tenho tanta propriedade para falar das outras religiões, porque os meus estudos não estão debruçados a eles, mas inevitavelmente a gente acaba passando por eles por conta da construção social que nós temos. Não há uma pré-triagem para saber qual que é a profissão, qual que é a atuação, quem é aquela pessoa, né? Não há. A pessoa simplesmente é acolhida. E aí, um dos primeiros passos é o jogo de búzios, tal,
há uma série de processos, e aí eu quero me debruçar a um dos processos que é um processo fenomenal e que está muito relacionado à neurociência, à psicologia, né? E aí eu quero trazer a teoria cognitivo-comportamental, que é quando a gente fala do Bori, que é a alimentação da nossa cabeça, né? É muito interessante porque a gente sabe, isso está posto em diversas teorias, psicologia, psicanálise, neurociência, que diz, né, que tudo começa pela saúde mental, né, por criar uma imunidade mental. E quando eu procuro um sacerdote, uma das orientações e um dos ebós que é indicado é esse Bori, justamente para que ali eu comece a criar uma imunidade, né, uma saúde mental, e para que eu tenha uma plenitude melhor no meu caminho, uma plenitude no meu caminho, e comece a desconstruir as crenças que foram impostas por uma sociedade binária, por uma sociedade heteronormativa. Né? Então, por isso que o candomblé tem uma atuação tão forte e presente nesse sentido. O que é muito interessante, professor, às vezes eu sou questionado. Ah, mas professor, por que muitos do candomblé não conseguem, e aí eu vou parafraseá-lo mais uma vez, desfrutar dessa magia que o senhor está dizendo? Porque se o senhor está me dizendo que tudo acontece no nosso plano mental e algumas coisas estão ali escondidas no nosso subconsciente que a gente nem sabe que está, a gente já começa a perceber para desconstruir, por que algumas pessoas de dentro do candomblé não desfrutam disso? É óbvio, gente. Por quê? Porque para desconstruir qualquer coisa, a primeira coisa, eu preciso me ver naquela situação. Né? Há o que a gente chama dentro do processo da psicologia, eu primeiro recuso que eu preciso de uma sanidade mental ou que eu estou doente por conta de uma sociedade que eu vivo, por conta dos valores que estão aí nessa sociedade rondando, tal. É aquela tal história, professor, e o senhor tem propriedade total para falar sobre isso. Normalmente o racista se vê racista? Não, não, não. Ele não se vê racista. Ele não se vê racista. Porque no primeiro momento, quando eu detecto uma disfunção cognitiva, o primeiro movimento que eu faço é um movimento de recusa. É um movimento de recusa. E até que eu passe desse movimento de recusa para a culpa, né, para a aceitação, para o reconhecimento daquele processo. Veja, etapa, né? Recusa, culpa, vergonha, reconhecimento, para que eu vá para um processo de recuperação. Né? Então, por isso que demanda tanto tempo, e há muitas vezes, por algumas pessoas, uma dificuldade de desfrutar dessa magia. E tem uma outra percepção aí que a gente precisa trazer. Qual que é o discurso, né, que está posto no lugar que a pessoa está, digamos assim, se vendo? Né? Então, se eu vou num terreiro de candomblé, onde esse terreiro ainda não rompeu as amarras do colonialismo, eu vou ter um discurso muito opressor, o que vai me gerar para a lógica do medo e do sofrimento. Perceba? Então, assim, é uma desconstrução que, primeiro, demanda tempo e demanda acessar um conteúdo elaborado, pensado, que confesso que eu também demandei muito tempo para ter acesso a isso, né? Foi por meio da dúvida e por questionar alguns comportamentos dentro até mesmo do terreiro, para que eu entendesse o porquê. Por que uma pessoa, depois de um Bori, tinha uma expansão na vida e uma outra pessoa não conseguia essa expansão? Só está relacionada com Ori,
está somente relacionado com caminho Odu, ou a gente tem um processo de reconstrução de crenças, de rompimento de valores que estão impugnados numa sociedade, né? Então, assim, acho que essa reflexão cabe fazer, e é importante que nós que estamos desse lado, professor, e o senhor tem feito isso com toda a propriedade, aliás, é um dos modelos que eu sigo, a todo momento, e isso não há lugar, espaço, mas que a gente faça isso. Uma palavra que não é utilizada de maneira adequada e que diminua a pequena nossa cultura, quem acessa esse conteúdo precisa desfazer. Caso contrário, quem está reproduzindo essa fala polifônica, ele já ouviu, e esse comportamento ele está reproduzindo, ele não sabe que está reproduzindo uma fala de apequenamento, uma fala que reproduz o racismo estrutural. Então, por isso que é importante, independente do local e do momento, que nós nos posicionemos e desconstrua aquilo que está posto na sociedade. Nós já conversamos sobre isso, não é? E um dos meus grandes incômodos, não é? Até hoje, é essa dificuldade, né? Justamente essa dificuldade de romper, não é, com medos, não é, com crenças limitantes, essa dificuldade de romper com o próprio apequenamento. Mas eu estou pensando que a gente está diante também da naturalização de determinados comportamentos. Então, a gente, em alguma medida, não é? Quer dizer, a gente escolheu lá no galpão de Ajalamupim, pegando a mitologia iorubá, que não é única, mas, enfim, é a que a gente está aqui diante dela, enfim, que tem um pouquinho mais de conhecimento, escolhemos lá diante de Ajalamupim. E nós sabemos, não é? Quer dizer, nós sabemos mitologicamente o trabalho que deu a força criadora, a Ajalamupim, a Oxalá, a Iemanjá, a Exu, o trabalho que deu a nossa vinda para o mercado, que é aqui o Aie, o mercado. Então, um dos meus incômodos, não é esse trabalho todo, não é, para a gente poder vir fazer as trocas no mercado Aie, e a negação dessa lógica do sofrimento e do medo, não é, quer dizer, a partir de uma perspectiva epistemológica iorubá, o medo e o sofrimento, principalmente o sofrimento, não é aceitável, ninguém escolheu um caminho para sofrer. Mas a nossa sociedade é tão perversa que ela está assentada no medo e no sofrimento. Não é? Quer dizer, como mecanismos de controle mesmo, de controle. Não é? E por que eu estou falando isso? Porque eu tive que elaborar, não é? Porque nós praticamos magia preta poderosa. Não é? Quer dizer, um obi no prato é magia. Pimenta da costa mastigada é magia. Folha macerada é magia. O sangue do galo escorrendo pela faca é magia. A cabeça raspada é magia. O iaô pintado, não é, do giz primordial, Efum, é magia. Uma palavra é magia. Então, nós praticamos magia, uma magia poderosa. E aí, quer dizer, o meu incômodo é quando você vê o mesmo incômodo de um pai e de uma mãe que se sabe referência de expansão, que se sabe referência de força, que se sabe referência
de agigantamento e vê o seu filho ali reduzido. Quer dizer, você se pergunta, o que está acontecendo? Não é porque que ele não está desfrutando, não é, dessa magia preta de expansão. Então, eu comecei, quer dizer, é um grande incômodo, inclusive quando você acolhe uma pessoa, você se divide com ela em termos de axé, se divide com ela em termos de conhecimento e é como na sala de aula, né? Quer dizer, você está... O mesmo discurso que você usa para um, você usa para todos, mas nem todos aprendem. Exato. E aí eu comecei a pensar também que uma força maior atuando, que é a força da naturalização de alguns comportamentos. Quer dizer, existem comportamentos que são mais aceitos também socialmente. Não é? Comportamentos ligados ao medo, comportamentos ligados à sujeição, comportamentos ligados, inclusive, ao escravismo, não é? E aí eu fiquei pensando que não vai bastar a prática da magia preta ou eu me oferecer como exemplo, né? Aquela história de liderança como exemplo. Em alguns casos, isso não vai ser suficiente, porque existe uma força poderosa da naturalização de comportamentos e naturalização do medo e naturalização do sofrimento que está atuando contra as minhas expectativas em relação àquelas pessoas que foram trazidas para isso, né? Porque certamente elas foram trazidas para o terreiro pela sua ancestralidade, pelo seu orixá, pelo seu Odu, por Exu, que lhes habita, mas só que existem forças poderosas atuando também contra esse processo de libertação e expansão. E um processo em que a pessoa está tendo dificuldade para acessar o que ela tem de mais poderoso, acessar recursos. É isso? E tem uma questão muito importante aí. O que gera essa dificuldade para acessar esses recursos? O que acontece? A teoria bem rigorista fala isso, né? O candomblé, normalmente as atividades em um terreiro de candomblé são 2 vezes por mês, e aí tem um tempo de duração, alguma coisa do tipo. Depois disso, a pessoa que está ali volta para casa. Voltando para casa, aquele ambiente, né, no qual ela está, nem todos são de candomblé e desfrutam dessa magia, como o senhor diz. E o nosso, a gente é esponja, né? Nós absorvemos tudo que está ali no nosso entorno, de uma certa maneira. Estou falando de uma maneira comportamental, né? E até de uma maneira inconsciente. Quem é do candomblé, ele tende a ser mais forte por conta da cultura, do que está posto. Porém, quando ele retorna para a sua casa, e se ele tem pares que não são do candomblé, isso vai fragilizar a relação dele. E aí, você vai me perguntar, mas por que isso? Perceba, para que uma pessoa se torne forte, vou pegar um exemplo bem corriqueiro, ele faz musculação. E aquilo é hábito, né? Durante um período tal, aí ele vai tornando os músculos fortes. Quando ele começa frequentar uma casa de candomblé, ele começou a fazer um processo para se fortalecer ori, saúde mental e tudo mais. Porém, para redesenhar comportamento, demanda-se tempo. Existem algumas teorias que falam-se em alguns dias e tudo mais, mas eu adoto a teoria que isso vai variar de pessoa para pessoa. Quando uma pessoa sai de dentro do terreiro, depois de uma festa, então em transe de orixá,
desfrutou daquela força ancestral, ela tá bem, tal, vai para casa, continua naquele pique, tal, e aí teve contato com os pares que não são do candomblé, começa a ficar fragilizado, vai pro serviço, se fragiliza um pouco mais. Ou seja, por isso que o candomblé, ele precisa ir para casa de alguma maneira. E é claro, né, a certa medida aí, praticando magia, tomando seu banho de folha, fazendo ebó, enfim, precisa justamente para continuar e para não romper e para não entrar nessa fragilidade. Entende? Porque isso, o senhor vai observar, e o senhor tem mais propriedade, porque o senhor tem casa de santo. Me fala uma coisa, professor. Quem te acompanha há muito tempo, quem sai, a rotatividade num terreiro de candomblé, normalmente é quem está pouco tempo ou muito tempo dentro Não, da casa? a pessoa sai logo. A pessoa que já está há bastante tempo, ela não sai. Porque a pessoa que está há bastante tempo, ela já reconstruiu e definiu hábitos. Porque nós estamos falando de uma cultura, e não é simplesmente ir lá, eu vou lá, rezo e acabou, é só isso. Não, não. Eu estou falando de prática diária. E para que eu coloque essa prática diária, o senhor fala bastante sobre Iuá Pelé, o senhor fala sobre Euós. Para que isso se torne hábito, demanda tempo cientificamente. Ninguém redefine hábito de um dia para o outro. E eu digo, a redefinição de hábito não é confortável. Mudar não é confortável. Se mudar na ação não é confortável, que dirá no seu plano ali emocional, inconsciente, isso demanda muito mais tempo. Porque são esferas mentais que você muitas vezes não tem acesso e demanda muito tempo para ter. Somente ferramentas de autoconhecimento te trazem isso, né? A terapia. E aí eu vou colocar aí, é claro que o jogo de búzios extrapola isso, mas a terapia, um dos papéis é trazer esse autoconhecimento, né? Porque o jogo de búzios te traz um pouco um contato com você mesmo e com as suas escolhas. Desfazer isso demanda muito tempo e não é confortável. Então, por isso que é comum uma pessoa que acaba de entrar numa casa de candomblé perdurar por um curto período, persistir pouco. E aí a gente tem uma outra força externa que opera numa magnitude, que é essa sociedade, Bauman, né, trazendo aí para o cunho um pouco filosófico, traz isso muito bem. Bauman fala isso, que é a sociedade da liquidez, que é a sociedade do consumismo, a sociedade que eu persisto pouco, a sociedade que eu estou indo ali até o terreiro de candomblé para comprar algo e se aquilo não me satisfaz, eu vou desistir e eu vou procurar aquilo em outro lugar. Só que ele esquece que o que ele está procurando está dentro dele, né? E ele pode procurar diversas casas de candomblé porque ele não vai se sentir confortável, vai além, né? Então, assim, veja o quanto é complexo e o quanto nós temos forças externas atuantes, né? E que, de certa forma, se você não acessa, né? Por isso que, quando o senhor fala assim, professor, a liderança, pelo exemplo, ela é o suficiente? Não. Ela é essencial, mas não é o suficiente. A liderança é um dos pontos importantes, né? Eu gosto de me ver em pessoas que se expandam, que são capazes de construir, que são capazes de realizar. Porém, o ser humano ele tem uma necessidade de compreender, mas qual foi o caminho que o meu pai de santo fez para que ele conseguisse construir tudo isso. E para além da narrativa, que é muito importante, é dizer esse sentimento de persistência nos processos, né? De persistência em tudo. É desfazer que as coisas mudam do dia para a noite. E mesmo com magia, professor. Mesmo com magia, magia demanda tempo. E aí eu vou trazer para o campo da física. Quando eu jogo se eu jogar uma bolinha
Se a mudança é pequena, você joga uma bolinha daqui para essa parede, a bolinha vai voltar rápido. Só que se a mudança é grande, eu estou falando até do aspecto mágico mesmo, da alquimia, eu tenho que mover muitas forças e isso vai demandar muito tempo. Entenda, a gente tem que tirar o candomblé desse lugar comum que ele está, que é esse lugar do consumismo, do capitalismo, da compra por algo. A gente não está no lugar da compra, a gente está no lugar da troca, de uma via dupla. Né? É muito mais além, muito mais elaborado. E é algo que o ser humano não vai achar em nenhuma outra religião. Porque eu estou falando de uma cultura. E para que eu faça essa cultura, né, funcionar de uma maneira efetiva e para que eu faça que essa magia aconteça, eu preciso praticar ela diariamente. É assim que eu redefino comportamento. É assim que eu mudo o hábito. E para isso eu preciso, primeiro, respeitar o tempo e persistir no tempo, que também é divindade. Né? E é muito interessante, professor, porque esses conhecimentos que eu estou trazendo para cá, eu cruzo com a terapia cognitiva comportamental, com a neurociência, e aplico em pessoas que não são do candomblé, e eles sentem a diferença. Poxa, mas por que que uma terapia... E aí eu não quero, é lógico, menosprezar nenhum tipo de terapia, não é isso. Por que que uma terapia comum, com outras ferramentas, não atuam de uma maneira tão eficiente como uma terapia de cruzo? Exatamente por isso. Porque as outras terapias, elas são mais recentes. Quando eu falo de terapia de cruzo, quando eu trago saberes pretos ancestrais para dentro de uma terapia, para redefinir comportamento, eu estou falando de uma prática milenar. Eu estou falando de uma prática, e eu vou usar o termo prática, porque é o que a cultura iorubá faz. Prática milenar. E é disso que eu estou falando. É de levar o terreiro para dentro de casa. A episteme, que o senhor tanto fala, que nós falamos, que nós discutimos, que a gente leva para a encruzilhada para dentro de casa. Que quem é de axé não visite o axé somente no terreiro, sabendo que ele pode visitar a qualquer momento. Que a sua boca faz parte do Ibá, que a sua boca é fonte de axé, né? O que o seu comportamento, o seu Iuapelé, vai determinar o seu caminho lá na frente. Né? E aí é importante ter acesso a esse tipo de informação. Lembre-se, a nossa sociedade ela está fundamentada no medo e no sofrimento. Para massificar e nos controlar. Rompa com isso. Nós temos ferramentas e magia para tal. Dentro da nossa caixa de ferramenta, há uma teoria, né, que fala que nós temos uma caixa de ferramenta para lidar com as emoções. E quem é de axé tem um elemento na caixa de ferramenta que ninguém tem. É a magia. E essa magia, ela começa pelo ofó, o poder da palavra, pela fala, que faz parte do seu Ibá, do seu canal para sua ancestralidade. E é importante, quem é de axé, ter acesso a esse conteúdo, essa fala, essa epistemologia mesmo, professor. Porque, às vezes, quem está dentro do axé não sabe nem o que está praticando, e isso é preocupante. Nós precisamos desfazer e mostrar a nossa potência. É claro, tem uma força... Quando a gente fala assim, nossa, parece ser tão simples. Não, tem uma força atuante aí. Simples não é, mas é possível. Caso contrário, eu não estaria aqui nessa encruzilhada com o senhor falando sobre isso. O senhor não teria lançado um livro sobre intolerância religiosa. Né? Seus filhos não estariam nessa jornada de 21 dias, desfazendo, desconstruindo as narrativas sobre intolerância religiosa. Então, é possível, sim. Nós somos exemplos disso.
É possível. Só que eu preciso me ver nessa possibilidade. Eu preciso me ver nessa encruzilhada. Caso contrário, eu não desconstruo nada. Eu E é tenho, importante. Pode falar, desculpa, professor. eu tenho, não é, quer dizer, eu tenho dito que o exercício da intolerância religiosa é uma decisão política. Não é? Quer dizer, quando você decide, não é, praticar o racismo religioso, quando você decide praticar a intolerância religiosa, é uma decisão política, é uma decisão política. Em primeiro lugar, uma decisão política. Mas é também, né, sem dúvida, que é uma questão cultural, é também uma questão familiar, é também uma atitude, um comportamento, não é? Quer dizer, porque, olha, nós decidimos não ser intolerantes contra as outras religiões. Então, isso é uma decisão política, é uma decisão comportamental, é uma atitude nossa, não é? Quer dizer, nós de Candomblé, muito pelo contrário, não é? Até porque a nossa cultura não parte do princípio de que a nossa existência só será garantida com a inexistência do outro. Em nenhum momento a gente pensa em dizimar, né? Em dizimar, nem dizimar aquele que quer nos dizimar, porque nós não pensamos dessa maneira, né? Quer dizer, nós não acreditamos que a nossa existência só pode ser garantida a partir da violência, da perseguição, da destruição do outro, não é? Quer dizer, nós não partimos desse tipo de comportamento, não é? Portanto, nós rompemos, né? Quer dizer, nós rompemos com uma crença, não é? Com uma crença de que você precisa destruir o outro para poder existir e que existências diferentes e diversas podem nos afetar ou nos inferiorizar de alguma maneira pelo simples fato de ser diferente. Então, eu gostaria, nós já voou, a gente já está na reta final, Meu mas Deus! nós temos acho que uns 15 minutinhos, que a gente começou depois das 11. Então, eu gostaria que mecanismos, não é? De acordo com a neurociência, com a sua linha terapêutica, que mecanismos que estão atuando nessa tomada de decisão, nessa atitude, neste comportamento que vai desembocar numa decisão política. Mas isso é alguma coisa lá para o fim, né? Antes disso, tem um componente familiar, cultural, comportamento. Então, por que eu preciso por que eu preciso, não é? Praticar a intolerância religiosa? Não é? Quer dizer, por quê? Para além dos elementos culturais. Ó, para além dos elementos históricos, culturais e tudo mais, a primeira questão é que nós reproduzimos comportamentos. Nós somos por celular. Deixa eu ver se ele voltou a carregar. Tá aparecendo? Estão me Tá ouvindo? aparecendo. Tô. Tá. Para além, né, dos componentes históricos e tudo mais, nós somos polifônicos. Então, nós reproduzimos discursos familiares e tudo mais. E o que a gente precisa ficar atento, né? Esse comportamento, né, de intolerância religiosa é reflexo de alguma coisa. E eu só
age de uma maneira intolerante com qualquer... E aí eu não vou falar de intolerância religiosa, eu vou falar da intolerância propriamente dita. Eu sou intolerante com alguém, com alguma atitude, se aquilo, de certa forma, me afeta. Então, se você fala para um racista que pratica o racismo sem saber que você é racista, na hora ele vai falar, não, não, eu não sou racista. Ele vai se afetar com aquilo. Para além, né, da ideia de tomar decisão de um lado político ou coisa do tipo, aí tem uma outra questão subconsciente atuando, né, e emocional mesmo, de reprodução de discurso, e fora de reprodução de discurso, é que aquela cultura, aqueles movimentos, de certa forma, me atinge. Por que me atinge? Por conta de valores previamente construídos. De que maneira que eu desconstruo isso, né? Que eu não vou me afetar com uma outra situação e tudo mais. Volto para a Grada que fala muito bem. É um processo, ela fala psicológico, mas eu vou além. Psicossocial, né? Se eu estou me afetando, estou sendo intolerante com a ação do outro, a primeira coisa que eu preciso fazer é me visitar. Eu preciso me visitar. Por que aquilo está me afetando? E é só por meio de um questionamento como tal que eu começo a procurar elementos para justificar aquela minha intolerância. Eu não sei se eu estou sendo claro. Está acompanhando, professor? Estou acompanhando. Sim, sim, estamos acompanhando. Então, é essa a questão, né? Então, poxa, se hoje, é claro, a sociedade requer letramento racial, né? Porque a gente sabe que a intolerância religiosa, né? O racismo religioso, uma das coisas tá ali a base, que é o racismo estrutural. Precisa de letramento racial. E fora isso, é você se questionar por que desse meu comportamento. Por que eu me afeto? Por que eu me afeto quando eu vejo um programa que vai gerar uma sátira em cima da cultura cristã, como a gente já acompanhou diversas polêmicas, e eu me afeto. E eu não me afeto quando a sátira é em cima da cultura afro. Entende? Então, peraí, se está me afetando, eu preciso analisar o que está passando aqui dentro. O meu comportamento é reflexo de muitas coisas, dentre eles, a base dos meus valores, que pode estar dentro da minha família, principalmente dentro da minha família, e com a partilha dos meus pares e tudo mais, né? E é aquilo, né? A naturalização da prática preconceituosa, da prática da discriminação, isso acaba banalizando esse processo e faz com que eu não me perceba como racista ou intolerante. É claro que hoje a sociedade tenta fazer um movimento de reparação muito pequeno, né? Mas a gente vê diversos movimentos e tudo mais. Mas nós que acessamos esse conteúdo, esse local, é importante que a gente fale sobre isso, porque é por meio da nossa fala e é por meio do contato dessas teorias, desses conceitos multidisciplinares, de letramento racial, que a gente vai fazer o outro ter contato com essa realidade e começar a desfazer isso, né? Então, é um trabalho diário, pequeno, que começa dentro do seu terreiro, dentro da sua casa, mostrando essa live para os seus familiares, justamente para que o outro tenha contato com isso. E é por meio desse contato que ele começa a desconstruir, ou ao menos se pensar no meio disso e se ver como tal. Então, assim, ter acesso a elementos que façam você repensar o processo é um dos caminhos, né? Para além da história, para além
de tudo, né? De tudo isso. Então, assim, ter acesso, né? Se ver, entender, falar sobre é o caminho para a desconstrução. Caso contrário, eu não saio do lugar. Né? Eu só consigo... Pode falar, professor. Eu quero dar um salto, né? Já estou aqui de olho no tempo. Eu quero dar um salto, né? Da sair da intolerância. E eu tenho falado, inclusive foi uma elaboração que aconteceu aqui numa live com a mãe Dani Joiá. E deu uma travadinha, vamos ver, já volta. Espera aí, professor caiu, não aguenta as pontas. Professor, Voltamos aqui. voltamos, caí aqui, mas já estou de volta. Muito Voltamos, está bem. tudo bem. Eu tenho falado, inclusive foi uma elaboração que aconteceu junto com a mãe Dani Joiá, e uma elaboração que nasce da indignação. Também da indignação, não é? Da intolerância religiosa, do racismo religioso. E por que, não é? Quer dizer, não é admissível que alguém, né, quer dizer, invada o nosso terreiro ou que nos impeça de manifestarmos a nossa cultura religiosa, que façamos a nossa magia, que façamos os nossos toques. Quer dizer, isso é inadmissível. Não é? Inadmissível por quê? Porque nós prestamos um serviço biopsicossocial. Não é? Quer dizer, o terreiro é um espaço biopsicossocial. Não é? Quer dizer, nós recebemos demandas que estão também, em alguma medida, relacionadas, em alguma medida, não 100%, mas em alguma medida relacionadas às lacunas, não é, deixadas pelo Estado mínimo. Não é? Quer dizer, a noção de Estado mínimo, quer dizer, o Estado ele vai se desresponsabilizando, não é, dos cuidados constitucionais que ele deveria ter com a sociedade, com cada cidadão e cidadã, né, com os cidadãos brasileiros. E aí, né, quer dizer, eu queria saber, né, quer dizer, no papel, né, quer dizer, também de alguém que utiliza, né, o oráculo de Ifá, o jogo de búzios, os 16 búzios, o Erin de Logum, de alguém que utiliza, né, a magia preta também como terapia, a magia preta também como locus de repotencialização. Quais são as principais demandas que chegam até a mesa, não é, do olhador de búzios? A sua experiência, eu gostaria da sua experiência. A primeira coisa, antes de chegar até a minha experiência, eu queria fazer uma outra observação. Quando o senhor ilustra e fala sobre essa violência gerada, né, pelo racismo religioso, intolerância religiosa. Nós estamos diante aí, quem pratica essa violência, por conta, exatamente, né, da massificação,
de uma sociedade, da opressão, do medo, do sofrimento, do binarismo. Isso é uma teoria particularmente minha, quero dizer, porque isso não está escrito em lugar nenhum. Isso gera o que a gente chama de uma distorção cognitiva, porque a realidade que eu crio é de acordo com o acesso que eu tenho. Então, aquele que pratica um ato violento contra uma cultura, uma religião, contra o outro, ele está praticando por conta de uma distorção cognitiva, por conta daquilo que ele está olhando mediante o que ele acessa. Então, veja, se eu tenho ali, se eu preciso anular a cultura do outro para exercer a minha, isso é uma distorção cognitiva, porque isso não existe. As culturas, elas podem existir e muito bem, cada um respeitando seu espaço e pronto, acabou. Porém, o resultado daquilo que a sociedade emana, dessa massificação e de tudo mais, vai gerar uma distorção cognitiva. Para quem elabora menos, né? Então, vai gerar um comportamento violento e tudo mais. Porque o que eu quero dizer? A distorção cognitiva, professora, ela acontece, né? No nosso cérebro, tudo é recepcionado por uma área que é chamada sistema reptiliano. É um sistema que pouco evoluiu com o tempo. E o sistema reptiliano gera emoções, né? Quando eu tenho uma distorção cognitiva, eu não elaboro, não penso sobre aquilo e simplesmente tomo uma ação, faço, né? E é isso que a pessoa que pratica racismo, que é intolerante, que é violento, faz. Então, por isso que é importante ter acesso. Volta aí respondendo, aí só é um corte, né? Quer dizer, e aí faz todo sentido e entra a importância do letramento racial. Porque você não vai pensar sobre alguma coisa se você não acessou. Não é? Então, aí a importância da gente produzir conteúdo, da gente se manifestar, não é? Da gente divulgar esses movimentos de violência. Agora mesmo, nós vamos começar um outro projeto, como o Disque 100, né? Foi desvalorizado e está totalmente apagado, o Disque 100, pelo atual governo. Nós vamos começar um projeto de mapeamento da intolerância religiosa em todo o Brasil, porque de verdade, não é? Quer dizer, o que acontece? A elaboração, ela parte, não é, de um conjunto de conhecimentos. Quer dizer, para eu elaborar, eu preciso ser provocado à elaboração, não é? Porque senão eu fico naquela zona de conforto. Não, eu sou... o mundo é racista mesmo, o mundo é homofóbico, é transfóbico, eu sou também, e a gente pode matar as mulheres a hora que a gente quer. Não é? Quer dizer, no automático, né? No automático. E aí entra a importância, né, da educação, da informação, do letramento racial, né? Quer dizer, só para a gente marcar bem como é que a gente vai combater, né, essa distorção, digamos assim. Esse comportamento, exatamente. A gente só vai conseguir, primeiro, fornecendo repertório para quem exerce esse comportamento. Porque se eu não tenho uma base para pensar a respeito, quais são os parâmetros de comparação que eu tenho? Eu não tenho parâmetro e não tenho elementos para levar para o córtex, que é onde a gente toma as decisões e tudo mais, né? E para elaborar a respeito. Então, é necessário, precisa, e é desde pequeno isso, gente, é ali, no ensino básico, precisa ser falado sobre isso, precisa ser desconstruído, né? É necessário, somente assim que a gente consegue lutar contra. O que é importante? O senhor perguntou, né, das demandas que eu recebo, tanto no jogo de búzios, bem como no consultório como terapeuta. É muito engraçado. A principal demanda que eu recebo em ambos lugares
São crenças limitantes. A não enxergar, não achar um caminho de expansão. Ou seja, todo mundo, a grande maioria que me procura, está passando por um processo de apequenamento e não acha um caminho de alinhamento dos seus pés. E aí eu vou além. As pessoas acham que esse processo é natural. Eu estou sofrendo, professor, porque eu mereço. Oi? Quem falou para você isso? Não, não é isso. Vamos entender o que acontece aí, o que está causando esse sofrimento e esse comportamento, né? E é muito difícil, e eu digo, muitos desistem no meio do caminho. Porque por maior que seja, e mais difícil que seja o sofrimento, ele é mais confortável do que mudar. E para que eu mude, eu preciso de repertório, eu preciso pensar, eu preciso elaborar, eu preciso me questionar, eu preciso de ferramentas de autoconhecimento. E esse não é um processo fácil. É um processo que demanda tempo, que demanda aceitar e que demanda reconstruir, relaborar. É o que eu falo, a gente precisa muito da teoria do né? Rever, revisitar, relaborar, ressignificar, para que nós consigamos romper as amarras do colonialismo, né? Para que a gente consiga se descolonizar, né? Eu li um pensamento que falava assim, perguntaram certa vez para mim, você é discriminado? Aí eu respondi, não, eu não sou discriminado porque eu sou diferente. Ou seja, eu respondi, eu sou discriminado. Por que que eu sou discriminado? Porque quando eu falo eu sou diferente, porque aí existe um parâmetro de comparação. Se existe um parâmetro de comparação e se eu me coloco como diferença, eu me coloco no local da discriminação. Então, qualquer pessoa que rompa com as amarras terá um trabalho árduo de ressignificar e ir além e de fazer diferente. Então, sim, eu não sou discriminado porque eu sou diferente. Através da discriminação. E Grada fala sobre isso e é importante a gente reforçar essa ideia. Sim, quantas vezes eu fui questionado e por que essa roupa que eu estou hoje é uma roupa do dia a dia. Eu uso roupas com panos africanos, eu entro na sala de aula para dar aula sobre isso, justamente para dizer o que eu faço, o que eu pratico é cultura e não é simplesmente religião. E a primeira vez que eu entro na sala de aula, portando um alacá, um pano africano, que foi costurado a minha camisa, a minha bata, existe um olhar que discrimina aquilo. Porque é diferente. Quando eu falo sobre aquela roupa, eu desconstruo essa ideia. E a segunda vez que eu piso na sala de aula, com a minha roupa com um pano africano ou nos moldes da cultura africana, eu já desconstruí, o olhar é um pouco diferente. E a cada dia eu vou reconstruindo isso. E é isso que eu estou dizendo. São nas pequenas ações e comportamentos que a gente desconstrói e lê e acaba de uma maneira um pouco mais generalista e abrangente, gerando letramento racial. Tem que partir de nós que vivemos essa cultura e sofremos essa discriminação na pele. É usando seu fio de conta, colocando a sua pulseira, seu elemento sagrado no pulso e falando sobre ele que você desfaz aquilo que está posto. É se vestindo de candomblé, de cultura iorubá. Caso contrário, nós iremos chover no molhado. E isso depende, olha aqui, nós estamos em 60 pessoas. Se 60 pessoas fizer como eu, como o senhor, como nós, além de estar reverenciando a nossa ancestralidade, nós estamos lutando contra uma força que luta contra a gente. E aos poucos a gente vai desconstruindo isso e criando uma nova identidade. Viva essa cultura. Nós falamos que é uma cultura
Então, vista, se porte, use seu pano africano, use seu fio de contas, use a marca da sua cultura. Caso contrário, eu estou apenas... e aí é que não vai dar tempo de explorar esse assunto, mas nós estamos, mais uma vez, falando e não estamos agindo. E isso é um problema, porque a incoerência da fala com a ação é lenha para intolerância e para discriminação. Então, eu acho que é uma reflexão, é algo que a gente precisa pensar a respeito. É isso, muito obrigado, professor Alexandre. Cabiecile Obá, muito obrigado. Saúde e vida longa, obrigado por suas contribuições tão potentes. Nós precisamos de Exu, e Exu é o Re e o Des. Exu são as redes. Re e Des são os prefixos desfazer e refazer, reajeitar, reorganizar, desconstruir. Nós precisamos das redes exuísticas. Nós precisamos da encruzilhada de Exu, nós precisamos das encruzilhadas que também são as sinapses cerebrais. Vai ficar aqui. Obrigado a todos, a todas, a todes. A Todex, que é a encruzilhada, vai ficar aqui. Eu e o professor Alexandre ficaremos aqui no IGTV. Depois vai para o meu canal no YouTube, professor Sidney de Xangô. Divulguem, compartilhem, revejam, façam as suas reflexões. E amanhã tem mais, nós não acabamos ainda, vamos até domingo, com os 21 dias de lives pelo Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. Obrigado, obrigado, obrigado. Saúde e vida longa a cada um e a cada uma. Professor Alexandre.